Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo ao canal Alvorada da Paz. Se você está caindo nesse vídeo pela primeira vez, sugiro que, para nos conhecer, assista nosso vídeo introdutório, que deve estar aparecendo no card desse vídeo, e também assista a parte 1 e 2 dessa série Transição Planetária, da qual estamos tratando, que é o principal mote do nosso canal. No nosso primeiro vídeo, parte 1 da transição planetária, nós demos algumas definições, fizemos algumas referências cruzadas de fatos históricos e também passamos o nosso histórico, o histórico da Falange da Alvorada, como começamos o nosso trabalho, no que tange a transição planetária, porque é o nosso objetivo gira em torno dela. E desde 2020, principalmente porque diz respeito às mensagens que recebemos dos nossos mentores acerca da transição planetária, nos passando prognósticos, previsões, né, do que haveríamos de passar. Algumas dessas coisas já estamos passando, de 5 anos para cá, de 6 anos para cá, que tudo começou em 2019, o mais intenso. Mas haveremos de passar por diversas transformações, diversos eventos, de cunho físico, de cunho espiritual, de fundo emocional e psíquico. E então, a partir de 2020, recebemos as mensagens dos nossos mentores e passamos isso. Então, no primeiro vídeo, começamos a tratar e lhe entregar estas mensagens. No nosso segundo vídeo, o nosso vídeo da semana passada, nós fizemos referências ao vídeo anterior e tentamos dar uma tradução, dar uma interpretação a cada tópico ou subtópico que o nosso mentor nos passou com tanta categorização, com tanta clareza, porém de forma curta, incisiva e com algum viés de cifra para que pudéssemos estudar acerca do assunto. Eu acredito que foi proposital. Então, foi isso que fizemos. Estudamos acerca do assunto e consultamos os nossos mentores sempre em relação às nossas interpretações. Então, temos convicção do que estamos passando. Então, no nosso segundo vídeo, vídeo parte 2, Transição Planetária, fizemos um esclarecimento, uma tradução e uma interpretação acerca de cada subtópico do nosso mentor, focando a questão da transição planetária. Também estamos passando, então, agora o card da parte 2. Se vocês não assistiram, aproveite agora. Depois retorne a esse vídeo. Se você está chegando, então, agora, confira os vídeos. Existem outros em que eu me apresento, falo um pouco sobre mim. Vale a pena conferir. Neste vídeo eu abordarei algumas referências, principalmente bíblicas, do livro do Apocalipse de João, que corroboram e que esclarecem, elucidam mais e dão maior convicção, eu acredito, porque foi o que aconteceu conosco, quando nós fizemos esse cruzamento de referências, de informações, e que, então para colaborar com isso, eu vou fazer essas referências e que compatibilizam, que coadunam com tudo aquilo que já passamos, nos vídeos 1 e 2. E também abordaremos a questão do medo acerca dos eventos que estão por vir. Vamos juntos? Muito bem. Iniciarei hoje, meu irmão, minha irmã, falando sobre as referências que havia prometido do livro de João, o livro do Apocalipse. Eu vou começar apontando aqui uma errata, ok? Então o objetivo hoje seria trazer referências que corroborassem com aquilo que foi interpretado e trazido pelas revelações do nosso mentor. E eu aventei com muita ênfase o número 33, como sendo as 33 frotas que estão para pousar na nossa atmosfera terrestre
num dado momento futuro, e que através dessas 33 frotas sairiam, que seriam as naves-mães, sairiam todas as centenas ou milhares de naves filhas simultaneamente e pousariam na superfície terrestre. E com relação a essa referência, esse número e a numerologia 33, que só é abordada na Bíblia duas ou três ocasiões, pelo que eu percebi, essa então é a errata, ele não aparece no livro de João, o número 33. Lá no livro do Apocalipse aparecem os seguintes números da Cabala judaica, ou da Cabala hebraica, né? Eu acho que é um erro a gente interpretar como Cabala judaica, não a Cabala hebraica, porque ela é mais antiga que os judeus. Os judeus vieram depois, como uma ramificação do povo hebreu. É o número 7, que representa a perfeição e a plenitude, o 12, que representa a totalidade divina e a organização, o número 666, que a maioria das pessoas, mesmo as leigas, já conhecem ou já viram falar, mesmo através de filmes acerca desse assunto, que representa a imperfeição e a bestialidade humana. E, portanto, muitos interpretaram isso como a besta do Apocalipse, número 666. Muito bem, não quero entrar no mérito da questão da crença, na numerologia, na precisão dos números, isso vamos deixar para o futuro, quando estivermos tratando de numerologia em específico. Mas, e o número 12 em sua potência multiplicado por 1000, ou seja, 12 ao quadrado vezes 1000, que seriam 144 mil, o número de eleitos que permaneceriam aqui encarnados no planeta Terra. Eu acho isso um absurdo, a gente crer que em 8 bilhões de pessoas só ficaram 144 mil. Mesmo levando à risca a interpretação de João. É lógico que isso seria um número alegórico, ok? Mas não existe o 33, essa referência. Então eu fui buscar, porque isso está na minha memória. Eu não teria falado isso à toa. Fui buscar nas atas das reuniões da Falange da Alvorada, do ano de 2020, na ocasião em que nós levamos isso ao nosso mentor, e ele nos trouxe, corroborando, o número 33. Na verdade, descobrimos que foi o próprio mentor que nos trouxe esse número. E que nos fez compreender. Na verdade, a menção, aliás, muitas menções no livro do Apocalipse, é relativa ao número 24 e não ao número 33. Então vamos entender isso. A princípio, então, eu teria entendido que eram 33, e essa seria a referência do livro do João, 33 anciãos. Portanto, 33 frotas interventoras, intergalácticas. Acontece que não se tratava inicialmente, quando nós levamos isso para o nosso mentor, o número 33. Levamos o que nós havíamos visto e estudado da Bíblia, do livro do João. E eram 24 anciãos. E o número de 24 anciãos aparece nessas referências que eu vou colocar aqui. No livro de João. Os versículos 4 e 5 do capítulo 5, os versículos 6, 8, 11 e 14 do capítulo 4, os versículos 1 e 13 do capítulo 7, o versículo 16 do capítulo 11, o versículo 3 do capítulo 14 e o versículo 4 do capítulo 19. Diante do que me foi revelado que esses 24 anciãos se tratavam das 24 frotas interventoras siderais, previstos para a grande transição planetária, que já em 2020 estavam, segundo o meu mentor, prontas, plenamente prontas, a postos para o grande chamado de Yeshua, ou, nos referindo, apontando como ele é considerado na Bíblia, a partir da sua crucificação, o Cordeiro. Cristo é o Cordeiro imolado, assim como foi interpretado a partir da sua crucificação, porque se entregou em sacrifício. Contudo, posteriormente foi-me revelado que esses 24 se uniriam a mais 9, mas não 9 frotas, mas 9, totalizando então 33 grupamentos intergalácticos,
Porém que essas 9 não se tratavam de frotas, mas de naves independentes, posteriormente federadas às 24 frotas principais, cuja liderança, muito bem entendido, também foi corroborado na época. Até o momento do grande chamado, a liderança dessas 33 federadas, né, as 24 mais as 9, está sob a tutela e o comando de Astacheran, da frota de Astacheran, que é uma dessas 33. Então isso até o grande chamado. Conforme eu já disse, eu sugiro então que revejam o vídeo, ou se já não viram, ou que vejam pela primeira vez, porque não iriam entender, porque estamos apenas dando uma continuidade aqui, para conseguir se inteirar acerca desses números, dessas questões e interpretações que já demos e não procuraremos não estar repetindo aqui. Por isso minha confusão, que acabei guardando apenas na minha memória o número 33, passaram-se 5 anos, eu não voltei a recorrer ao livro do Apocalipse, mesmo porque não é o meu foco principal, aquilo foi apenas para poder levar para o meu mentor os questionamentos, no momento em que nós estávamos preocupados devido à pandemia, tudo isso eu já falei no vídeo anterior. E depois disso, eu guardei apenas a numerologia, as 33 frotas, e falei, bom, existe a referência na Bíblia, mas na verdade a referência é aos 24 anciãos. Então esses 24 anciãos, segundo nos foi revelado, tratavam das 24 frotas federadas, unidas a mais 9 naves, que na verdade são naves únicas, independentes, com características, e podendo ser inclusive uma delas a líder da intervenção. Então, a nave interventora. Aqui vale a nossa próxima, eu vou fazer uma próxima referência cruzada e uma constatação acerca eu vou fazer a leitura 2 vezes, eu vou procurar fazer. Eu vou ler os versículos de 15 a 19 do capítulo 11 do livro de João. Ok? Trata da 7ª trombeta. Então, o 7º anjo fez soar sua trombeta. E aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E declaravam: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram, chegou todavia a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruíres o que assolam a terra. Nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, e um forte temporal de granizo. Então aqui se encerra, do capítulo 11, os versículos de 15 a 19, a questão da 7ª trombeta, do 7º anjo do Apocalipse. Então vamos lá, voltando cada trecho, aquilo que nos interessa traduzir. O 7º anjo do Apocalipse, o 7º anjo da trombeta, falaremos mais a miúde acerca dele depois, um pouco mais à frente. Trata-se do preposto eleito de Yeshua, que eu me referi na parte 2, no vídeo anterior da semana passada, que promoveria a magia cósmica interventora, ou seja, que é sinalizadora, para a grande intervenção, que seria o grande chamado através dessa magia. Ok? Então, esse 7º anjo seria o preposto eleito de Yeshua, aquele que no plano extrafísico é conhecido como guardião, ou guardião, senhor, 7 trombetas. E fez soar sua trombeta. Vamos lá, acerca de trombeta. Trombetear é alardear, no termo figurado.
mas no termo literal significa trombeta, é uma espécie de corneta onde reverbera, ela tem um grande alcance acústico. Muito bem. Então, toda magia é realizada, eu vou colocar até como conhecimento de causa. Sou versado na arte da magia. Toda magia é realizada através de ritos, sinais cabalísticos, mantras e conjurações. E o que são essas conjurações? Palavra falada. Ok? Então, é assim que ocorre uma magia, um ato magístico, um ritual magístico. E aconteceram, aí traduz-se aconteceram na visão de João, se sucederam a magia. Então aconteceram, desdobraram-se a partir da magia. Nos céus da terra, ou seja, justamente no local para onde está sendo dirigida, ou será dirigida essa magia cósmica, para onde será dirigida, que são as conjurações, e de onde virão a resposta, ou a intervenção, os interventores. Ok? Próxima tradução. Quando ele fala do nosso Senhor e do seu Cristo. O Senhor, ele está dizendo respeito a Deus, o Criador, e o Cristo, Yeshua. Colocando como duas pessoas separadas, aqui muita atenção. E ele reinará pelos séculos dos séculos, ou seja, Yeshua governará a terra, porém desta vez, não mais de forma sutil, ou a ser aceito, ou reconhecido, ou admitido apenas pelas vertentes, pelas seitas, pelas religiões, grupamentos espiritualistas cristãos, mas por toda a terra, em toda a sua glória, ou seja, inequivocamente. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, ou seja, espalhados no cosmos, que já falei a respeito dos anciãos, que seriam as frotas interventoras, espalhados no cosmos sideral, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E aí vem todo um trecho. Próxima tradução. Arca da Aliança. A Arca da Aliança nada mais é. Então, o trecho é esse. Nesse momento se abriu o santuário de Deus dos céus e ali foi observada a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma grande nave mãe que será a nave líder. E por que fala da aliança? Porque ela reúne, é federada, ou seja, ela reúne as outras 32 federadas, sejam frotas ou naves independentes. Houve relâmpagos nos céus, ou seja, fachos de luz. A tradução é fachos de luz saídos dessas naves. Então foi interpretado por João como relâmpagos. Vozes, trovões e um grande terremoto, que nada mais são que sons ou ruídos provenientes dos eventos dessa intervenção ou dessas naves, ou de todas as naves filhas que sairão dessas naves. E o forte temporal de granizo. Que serão esse temporal de granizo, segundo a visão de João? Nada mais é que, simultaneamente, imaginem, nos 4 cantos do planeta, colocadas estrategicamente 33 naves mães. 24 mais 9 aliadas, e que de 24 delas sairão simultaneamente centenas ou milhares de naves filhas e pousarão na superfície terrestre. Então foi encarada como granizo, ou foi colocada alegoricamente como granizo. Agora vamos dizer o seguinte, 33 ou 24, não importa muito essa numerologia, importante que nós teremos a intervenção e que estaremos amparados, porque elas não são nossas inimigas, não irão causar o mal, elas irão intervir. E então esse granizo é a propulsão de todas as centenas ou milhares de naves filhas menores a baixar sobre a superfície terrestre nos 4 cantos do planeta. Ok? Não há a menor dúvida que, assim como em toda a Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse, João se utilizou de toda a alegoria possível, inspirado ou mediunizado, tal qual fez ainda de modo muito mais cifrado através de suas centúrias, séculos mais tarde, na sua reencarnação como Nostradamus. Sempre temeroso por suas próprias visões e temendo, principalmente, causar pânico e precipitação completamente desnecessária de quaisquer acontecimentos, mesmo porque o maior de todos os objetivos das profecias
são justamente o de alertar e evitar que o pior cenário preconizado aconteça. Então ficou a encargo dos inúmeros intérpretes dessas alegorias, ao longo dos séculos, traduzir essas profecias cifradas em cenários condizentes com as atualidades ou realidades atuais das coisas e dos povos, a fim de que o homem pudesse vislumbrar, refletir e transformar-se paulatinamente, sublimando o seu próprio destino. Nesse ínterim, meu irmão, minha irmã, creio que eu possa humildemente me considerar, me compreender como mais um desses tantos intérpretes. É o que eu estou tentando fazer aqui. Obviamente, porém, jamais de modo unilateral ou deliberado. Por quê? Porque sempre estou sob orientações do plano extrafísico, principalmente do meu mentor principal e dos meus mentores secundários. Tal qual ocorre com todo médium consciente e responsável. Agora, meus irmãos, chegou o momento de eu lhes abrir ou revelar sobre mais um relevante detalhe. Vocês irão compreender aos poucos por que eu estou detalhando algumas coisas e enfatizando outras. Um pouco mais sobre o personagem do sétimo anjo do Apocalipse, ou do Senhor Sete Trombetas, o guardião Sete Trombetas. Lembrando que esse mesmo espírito é mencionado de modo velado em 2 capítulos do livro de João do Apocalipse, do livro do Apocalipse, segundo o que me fora dado saber. Primeira menção, de forma velada, mas eu estou trazendo à luz do conhecimento agora. No capítulo 10 inteiro, ele é mencionado, porém, sob outro aspecto. Vou tentar me fazer compreender. O capítulo 10 inteiro trata do anjo e do pequeno livro do céu, em que o anjo chegou para João e falou para ele que ele precisava comer o livro, e avisando que ele iria sentir doce e amargo. Então vamos lá, versículos 1 a 11, inteiro, o capítulo 10 inteiro, onde podemos traduzir pequeno livro como um pergaminho, porque João pediu, eu quero ler esse livro, né? Cita isso na Bíblia, no livro dele. E o anjo, que ele traduziu como anjo, lhe deu o livro. E disse, o que você vê nesse livro, você tem que esconder. Você não pode escrever. Ou seja, não podia ter trazido para a Bíblia a tradução ou a descrição daquilo que ele havia lido. E que estavam escritos muitos dos eventos que João pôde, então, vislumbrar para a transição planetária. Começando pelo objetivo da transição. Qual é o objetivo da transição? É a grande regeneração planetária, ou seja, uma excelente notícia. Seguido de uma péssima notícia, de todos os eventos que naquela época, há mais de 20 séculos, estava previsto para a Terra. Já foi amenizado, a gente sabe disso, mas o que estava previsto para a Terra, da eliminação de 2/3 da humanidade, e a forma como ela ia ser eliminada. E ele havia lido isso, acerca disso. Então, nesse pergaminho. E essa é a parte amarga. Então, vamos lá. Esse é o preço a pagar. Ok? Então, começou pelo objetivo da transição, que seria a grande regeneração planetária, uma excelente notícia, e seguido do preço a pagar, que corresponde ao doce, ao colocar na boca, e ao amargo ao cair no estômago. Essa é a referência bíblica. Enfim, esse anjo se referia ao mesmo portador da sétima trombeta, mencionada no capítulo 11, que é o capítulo seguinte. Aquele que apareceu com as 2 pernas, como que com 2 colunas de fogo. Foi assim a referência no livro da Bíblia. Ou seja, representando aqui os 2/3 da humanidade, que seriam eliminados. E com um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, representando aqui as hecatombes que haveriam de ocorrer sobre a terra, em mar e em terra, com os terremotos e vulcões em terra, os maremotos e tsunamis no mar. Então ele estava se referindo aqui no capítulo 10 inteiro a esse anjo, a conversa que ele teve com esse anjo. Segunda menção, aí sim, o sétimo anjo.
capítulo 11, versículos de 15 a 19, conforme eu li acima, que é a 7ª trombeta. Há pouco inteiramente referenciado, mas também de modo ainda cifrado. No capítulo 10, mais ainda, né? Eu acredito que isso aqui é uma revelação. Depois ainda viemos a saber que esse mesmo Espírito, visto por João como um anjo, que sempre representou aos hebreus a alegoria de qualquer entidade ou personalidade que aparecesse de modo materializado ou através de visões e que se mostrava como um aspecto translúcido ou com alguma luminosidade ou luminescência, mas que ninguém mais era, nesse caso, que o anjo do capítulo 10, ou seja, porque era um espírito. E viemos a saber, para nosso entendimento maior ainda, de que se tratava do seu companheiro de jornada, como apóstolo, o Pedro, que àquela altura da jornada terrena de João já havia desencarnado. Portanto, o anjo, o 7º anjo, o Senhor 7 trombetas, trata-se do espírito de Pedro, que àquela altura da jornada da terrena de João já havia desencarnado. Um detalhe que diferenciava entre o do capítulo 10 e o capítulo 11 é um personagem ou outro nas visões de João, que para ele eram 2 personagens distintos. Ou ele colocou como 2 personagens distintos no livro e não se fez esclarecer quem era, porque na visão dele ele também não sabia decifrar que se tratava do espírito de Pedro. O do capítulo 10, do capítulo 11, é que no 10 referia-se a uma entidade presencial. Pode ver que ele entregou um pergaminho para ele. Ou seja, uma entidade presencial, que estava acontecendo em tempo real, do seu tempo presente. E o capítulo 11, uma entidade mítica, futura, que ele estava tendo uma visão acerca de um 7º anjo, que quando soasse a trombeta, ou seja, mais de 20 séculos depois, no nosso tempo atual hoje, né, da Terra. Então são 2, por isso essa diferenciação, ok? Pois que se referia ao tempo apocalíptico, que é o tempo de agora. Visto isso, meus irmãos, devo revelar aos irmãos aqui, ao meu irmão, minha irmã, agora que há mais ou menos 3 anos, estamos em 2025, meados de 2022 aproximadamente, se não me falha a memória, surgiu-nos, pela primeira vez no nosso mediunismo, uma entidade espiritual que se apresentou como o guardião, o Senhor 7 trombetas. Na época, não fazíamos a menor referência ao guardião ou ao anjo da 7ª trombeta. Ok? Isso foi caindo a ficha depois, inclusive com as entrevistas que eu tive com esse espírito. E que apareceu para mim numa proposta de eu poder escrever uma obra dele para poder alertar a humanidade, já que ele era justamente o trombeteiro, o 7º trombeteiro. Perceberam? Então ele apareceu para mim para poder escrever esse livro. Na verdade, esse livro, eu inclusive já mencionei acerca dele, ele está mais de 80% pronto. Faltam alguns capítulos em que eles me fizeram interromper, porque já não havia mais tempo de me dedicar a isso, porque não basta eu receber, porque toda obra ditada eu teria que estudar para fazer comparações. Eu tenho essa mania, foi a minha proposta, a minha condição foi de que eu iria receber, mas eu iria estudar ao mesmo tempo, para fazer as referências e as comparações. Claro, para não saber se eu não estaria caindo numa espécie de mistificação, né? Sendo vítima de uma mistificação, mesmo sabendo e podendo ver a entidade. Eu ainda duvido um pouco da minha mediunidade quando ela acontece, principalmente quando tem esse vulto, eu passo a ter uma responsabilidade a partir daquela informação. Então eu vou fazer as minhas buscas, a minha consulta, e as coisas têm que soar como lógicas e consensuais. Então ele me apareceu para fazer a proposta de podermos escrever juntos, com perguntas e respostas, esse livro, no qual ele seria o entrevistado, o Senhor 7 trombetas. Ok? O nome do livro, o nome da obra será O Filho de Aleto. Ok? Mas isso, quando ficar pronto, eu farei a devida promoção dele.
Mas ele viu, então, e foi aí nessas entrevistas que eu fiquei sabendo e pude, inclusive corroborada pelas informações de uma de nossas mentoras da Falange da Alvorada, que é a mãe Janaína, e que veio e colaborou. Nós a conhecemos há mais tempo e pôde. Ela que inclusive é a supervisora dessa obra mediúnica. Muito bem? Então, essa minha narrativa é o meu histórico acerca dessa entidade. Inicialmente ele deu o nome dele, se apresentou como Guardião Sete Trombetas. Eu devo aqui dizer, futuramente vocês já sabem que eu sou sacerdote umbandista. Na Umbanda nós temos os guardiões, que é uma das hierarquias dos orixás, que é a oitava hierarquia, que é a hierarquia dos Exus. Exus e guardiões são sinônimos, ok? E lá na Umbanda nós temos aquela nomenclatura em que nós nomeamos, ou nós temos, né, obtemos os nomes de uma entidade, não como o nome da sua última encarnação, ou um nome pessoal, como por exemplo, Araripe, ou o nome que se queira empregar a uma pessoa. Não, ele tem um nome que está voltado à sua função. Então ele pode assumir, no momento, através de um médium, uma determinada identidade e incorporar, ou aparecer, ou baixar em outro terreiro ou centro, com outro nome, dependendo da atividade que ele vai exercer, da função, da sua outorga, etc. Então ele me foi apresentado como o Exu Sete Trombetas. E aí ele veio com essa proposta. Então, aí a partir daí começou a cair a ficha. O que seria essa sétima trombeta? Ele veio mostrando passo a passo uma das suas encarnações, inclusive como Pedro, tá? E foi ele que me mostrou essa questão e depois foi confirmado, corroborado pela supervisora da obra, Mãe Janaína, e outros mentores. Então, por enquanto, fiquem com essa informação, mas para dar maior elucidação acerca disso. E por que então estou dando certo destaque, fazendo essa menção, é para poder mostrar, apresentar o histórico da onde eu tirei a informação, ok? E a fundamentação, e que para mim fez todo sentido. Foi fazendo todo sentido a partir de todas as informações que eu já obtive com ele através da obra mediúnica, perguntas e respostas, que são centenas de páginas já. Então, foi a partir daí, então, que eu tive contato com o interventor. Agora, aqui vale uma observação. Eu já fiz essa menção, falarei acerca dessa realidade no futuro, acerca exatamente desse assunto, e me aprofundarei acerca disso. Essa é uma promessa, se eu estiver reencarnado até lá. O que é o seguinte: um espírito é uma mônada. E o que é a mônada? É o espírito, ou seja, a alma, a consciência. E ela se divide, ela se desdobra. Então, simultaneamente, ela pode estar reencarnada em mais de um planeta, ou inclusive no mesmo planeta, em duas encarnações. Alguns confundem isso com almas gêmeas, mas nada contra quem assim o interprete, ok? Que quando esses espíritos se encontram reencarnados, eles têm uma afinidade acima do normal, fora do comum, e que eles, na verdade, representam a mesma mônada, o mesmo espírito, dividido em dois. São casos raríssimos. É muito mais comum que o espírito reencarne em dois planetas simultaneamente. Na nossa linha temporal, que é uma questão muito relativa, muito perene e muito mal interpretada, inclusive pelo homem, porque ele se baseia nessa linha física temporal, né? Vou dar uma pausa e continuar. Então, e por questão dessa interpretação ainda numa ciência que, em relação à ciência cósmica, ela engatinha, nós temos muito ainda a descobrir nos nossos centros acadêmicos, né? Nossos laboratórios humanos, acerca das realidades do espírito. As realidades da vida, inclusive, vida física.
que não está 100% explorada. Está muito longe disso. Então, nessa linha temporal perene, as pessoas interpretam, acham que seria impossível, uma viagem na maionese, né? É uma invencionice, é uma fantasia, né? Mas não é. Não é. Segundo a minha fonte de conhecimentos, segundo tudo aquilo que eu já apreendi, é possível esses eventos onde existe uma mônada, que é uma consciência, que se desdobra e tem duas experiências simultâneas. Mais de duas, inclusive. Casos cada vez mais raros, claro. Numa linha temporal teoricamente atendida. Como se uma única linha temporal fosse mensurável na simultaneidade através de todos os planetas, de todos os sistemas, de todas as galáxias, de todas as bolhas exofísicas, ou todas as bolhas do plano físico, da matéria, universalmente falando. Existe muita coisa ainda a descobrir. O fato é que nós todos somos parte de uma mônada, ou uma única parte, ou dividindo em duas, três, simultaneamente. Tendo uma experiência na matéria, mas a nossa mônada, ela está no espírito. Que é a mesma coisa de dizermos, como Rosa Cruzes, como místicos, os hindus também têm essa filosofia, de o nosso eu superior, ou o nosso eu interior. Eu já abordei essa questão superficialmente em alguns vídeos anteriores. E fazer referência a esse eu superior, a esse eu interior, essa inteligência sepinterna, né? Ou a uma mônada, é a mesma coisa. Que é a forma como se interpreta. Então a mônada é a consciência, a raiz, a partir da qual ela pode se desdobrar e viver experiências simultâneas ou paralelas. Né? Paralelas é mais apropriado porque diz respeito a linhas de tempo não necessariamente concomitantes. Respeitada a teoria de que exista uma linha de tempo, porque espiritualmente essa linha é ultrapassada. Esse conceito de linha de tempo é ultrapassado. Mas vejamos, esse espírito, né, esse ser, ele é uma mônada. E já foi dito de que uma das suas vertentes, uma das suas partes está reencarnada atualmente para poder realizar a magia. Isso foi falado, eu revelei no meu vídeo anterior, da semana passada. Então, independente dele estar encarnado, ele está se comunicando e eu sou o seu médium tradutor. E ele me escolheu, claro, por uma razão, pelo meu papel dentro da Falange da Alvorada, dadas as minhas experiências, dada a minha concepção de poder conceber esses conceitos, essas definições, e todas através da minha experiência, da minha vivência na seara espiritualista e mística, como um Rosa Cruz já há 40 anos, conforme eu já coloquei já explanei no meu currículo, no meu segundo vídeo deste canal. Sugiro que quem não conheça o faça assim que possível, se tiver interesse, claro. Então, ele é a mônada com o qual eu me comunico. E ele tem o seu próprio ser desdobrado, reencarnado neste momento, aqui no planeta. Com uma função, uma das funções, claro, não é a única, ele tem que passar por todas as suas experiências, é um espírito como todos nós, está em evolução, e ele tem que passar pela sua experiência, mas a sua missão principal na vida é a realização dessa magia cósmica que diz respeito ao anteparo material para uma magia conjunta que é feito ele versus Yeshua. Yeshua no plano astral, extrafísico, e ele no plano físico. E ele, com a sua consciência, me
trouxe, ou tem me trazido, inúmeras revelações e que são encadeadas. Tem uma lógica, tem um consenso e vão ser trazidas através da sua obra conjunta comigo, em que eu faço perguntas e ele me responde. E ele nos traz inúmeras revelações. Uma delas é o fato de ter sido uma de suas encarnações no planeta Terra como o próprio espírito do Pedro, apóstolo de Jesus. E como sendo esse guardião trombeteiro da sétima trombeta. Okay? Por isso o seu nome, inclusive conhecido na Umbanda como Exu, Sete Trombetas. Da vibratória espiritual de Orixalá e um Exu interventor. Mas essa não é a sua principal função e ele aparece também com Exu com outras identidades. Deixaremos para, quando tratarmos especificamente sobre Umbanda, para quem tiver interesse em assistir e conhecer a respeito do assunto, falarei mais acerca dessa entidade. Mas ele também esmiuça, ele se apresenta, ele também dá um pouco da sua trajetória, inclusive inúmeras reencarnações ele cita como personagens aqui da nossa história planetária. Visto tudo isso, passemos a uma segunda questão desse vídeo, que é um dos nossos objetivos, que é a questão do medo. Ora, estamos tratando, eu vou fazer agora de uma forma mais solta, porque eu vou encerrar o vídeo com essa questão, com essa temática ou subtemática, que é a questão do medo. Obviamente, para muitas pessoas, é claro que não para todos, muitos acham que tudo isso não passa de uma fantasia, uma interpretação diferente, fora da realidade. Os próprios espíritas, que sempre estudaram e debateram acerca da transição planetária, têm uma visão ainda limitada acerca dessa questão, muito específica, muito fechada, muito circunscrita em determinados dogmas doutrinários e, portanto, causaria uma certa polêmica entrarmos num debate dessa monta, num conflito dessa espécie. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é passar o nosso conhecimento e fica em critério do nosso público, dos nossos inscritos, dos nossos seguidores, o discernimento de poder buscar esse conhecimento, estudar e se aprofundar. Nós estamos trazendo determinados assuntos e é muito esperado que o diligente estudante, o buscador do conhecimento, vá atrás desse conhecimento e cruze as informações com inúmeras fontes, ou quantas fontes ele puder, que sejam confiáveis, obviamente. Mas trata-se de uma jornada pessoal e intransferível. Então, meu papel aqui é trazer essa realidade aqui para o meu irmão, para a minha irmã que está me assistindo agora. Então, e que não está me assistindo somente nesse tempo, é atemporal, poderá estar me assistindo, dando pelo barulho. De novo, meu escritório, eu não tenho um estúdio, meu escritório fica aqui, quase na porta da rua, e de vez em quando passa um impertinente, uma moto, achando que está arrasando, principalmente agora, sexta-noite, e isso é muito comum. Quando não é um caminhão barulhento, a minha rua já foi muito sossegada quando mudei para cá, há mais de 20 anos atrás, mas hoje está insustentável. Mas tudo bem, a gente lida com o que pode. Peço desculpas então por essa barulheira, por esse estorvo de fundo. Vamos lá, essa questão do medo. Muitas das pessoas que nos assistem e se deparam com essa questão de transição planetária acabam incorrendo nessa questão temerária, essa questão do medo, que causa esse tema chamado Apocalipse, final dos tempos, transição, hecatombes, acontecimentos, guerras fratricidas, guerra atômica, ameaças de todo tipo, sofrimento, fome. Haja vista que os 4 cavaleiros do Apocalipse, cada um se traduz por um tipo de sofrimento. Uma delas é a fome, né? O outro é o guerreiro, é aquele que traz as guerras, e assim. O outro que traz as pragas. E um quarto, agora que não me recordo, mas cada um deles representando
uma questão obscura para um ser humano reencarnado. Questões que não abalam um ser extrafísico, mas abalam um ser encarnado, porque ele tem o instinto da preservação da espécie, da preservação de si mesmo, né? Então, é óbvio, é natural que se depare com o medo. E o nosso objetivo é desmistificar essa questão do medo, mas trazer a realidade nua e crua acerca desse tópico. Ok? Qual a causa verdadeira do medo? A possibilidade real ou a possibilidade tangível, uma possibilidade plausível de haverem acontecimentos que redundem no desencarne em massa? Que redundem no desencarne pessoal, ou no próprio desencarne, ou no desencarne de entes queridos? Esse é o medo. Então, acerca disso, eu vou ainda abordar essa questão com mais profundidade em breve. Talvez até no próximo vídeo, quem sabe. Eu ainda vou fazer o levantamento do que aventaremos no nosso próximo vídeo da próxima semana. Eu estou muito atribulado, ainda não pude fazer um planejamento para o próximo vídeo, mas eu, cumprindo a nossa meta semanal, eu vou trazer uma temática, quem sabe eu me aprofunde mais nessa questão, com maiores meandros, de uma forma mais didática, ok? Mas, genericamente, reflitam sobre o seguinte ponto de vista. O medo é decorrente, ele tem que ter uma fundamentação. É medo apenas de um fenômeno, o fenômeno do desencarne? Então, esse medo seria natural para qualquer pessoa que sinta esse medo de desencarnar, por simplesmente, quer seja de forma natural, quer seja através de uma doença, quer seja através de um câncer, quer seja através de um atropelamento. Você sai na rua pensando que está tudo bem, sai para trabalhar e de repente morre atropelado, ou sofre um acidente automobilístico, ou pega um avião e sofre um acidente aéreo. O desencarne pode vir para qualquer pessoa. E porque alguns morrem de forma natural, branda, pacífica, de repente simplesmente transitam de um plano para outro, e outros sofrem um acidente, sofrem e partem de forma temerária, de forma abrupta, de forma contundente. Isso diz respeito às experiências que cada um escolheu vivenciar no seu contrato kármico para a sua reencarnação presente. Mas existe um aspecto que diz respeito, e esse aspecto eu gostaria de abordar, que é o aspecto kármico. Gostaria de abordar com mais propriedade num outro vídeo, e isso é muito importante que eu traga esse tema, o aspecto kármico dessa questão. Nenhum de nós é santo. Todos nós estamos lotados de defeitos. Com certeza temos dívidas com um outro espírito, ou com um grupamento de espíritos, com uma coletividade inteira, e principalmente com o nosso Criador, que vive nos perdoando, e nós vivemos pisando no tomate, vivemos pisando na bola com ele. Desculpa o meu termo um pouco mais chulo, mas uma maneira mais popular e mais fácil de compreender. Nós vivemos pisando na bola, vivemos pecando. Não gosto muito desse termo, mas vivemos pecando, vivemos transgredindo as leis divinas, inclusive sem suspeitar. Muitas das coisas das quais praticamos, vivemos, agimos ou reagimos, transgride a lei de Deus, e nem suspeitamos disso. E nós julgamos que seriam certos atos que seriam pecados, sem conhecer propriamente a fundamentação da lei divina. Mas, via de regra, nós temos aí um guia, uma cartilha, um caminho suave para o aprendizado de todas essas questões que, principalmente, tem um aspecto moral envolvido, um aspecto ético envolvido, que é o Evangelho, são os Evangelhos. No meio espiritualista, nós temos a maior referência de todas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, onde existem as parábolas de Jesus e uma tradução de Kardec e uma explanação mais profunda de inúmeros espíritos. Assim é composto o Evangelho segundo o Espiritismo, trazido para a humanidade no século XIX, em 1856, se eu não me engano, não me falha a memória. Então,
Essa questão do medo é uma questão natural, não tem nada a ver com o Apocalipse propriamente. Nessa questão fundamental de termos medo de desencarnar de uma forma contundente, de sofrer antes do desencarne, ou são inúmeros os fatores que nos levam a ter algum tipo de paura, algum tipo de medo. Ok? Então não é o Apocalipse propriamente que nos causa espanto. Tem gente que tem medo de qualquer coisa, até de uma borboleta voando, de uma barata que entra no ambiente, né, ou que voe. Tem gente que tem medo de qualquer coisa, ou de coisas até as mais banais possíveis. E tem outras que são destemidas e que não deveriam. Deveriam entender que o medo muitas vezes é um alarme do ser humano para que ele tenha seus freios e contrapesos, para poder encontrar um equilíbrio, uma harmonia e viver de forma equilibrada, de forma harmoniosa. Então, vamos lá. Medo de um possível apocalipse zumbi. Lembremos que no ano de 2020, ao par da vacina, ao par do vírus que gerou a pandemia, né? Nós tivemos as vacinas, que já é de conhecimento público e notório de que muitas dessas vacinas provocaram mortes súbitas nos 4 cantos do planeta, aos borbotões, ou seja, a mancheias. Foram milhares os casos, muitos milhares de casos, e tem ocorrido até hoje, mas principalmente nos anos de 2021 e 2022, 2 a 3 meses depois que foi lançada a vacina. Então existiam vacinas aí contaminadas, não importa o caso, não vamos entrar nesse mérito, mas aconteceu. Existe uma droga aí chamada K2, se eu não me engano, que é uma droga zumbi, que é uma droga que deixa pessoas zumbis simplesmente. Então é o apocalipse ou é o ser humano que busca meios de se autodegladiar, de se autodebater, de se autopunir, ou que se sabota, ou que se enfia em confusão, ou que arranja sarna para se coçar. Refletemos sobre isso. É medo do apocalipse? É um apocalipse zumbi? É um apocalipse onde a humanidade perderá 2/3 do seu contingente? E se fosse assim? Você tem certeza que você será um desses 2/3? Ou ficará, resistirá? Você tem certeza que alguns membros de sua família partirão? Ou todos ficarão? Qual grau de importância tem isso no cômputo geral da vida? Ou seja, não é uma lei natural de que nós encarnemos, né? Nascemos, experienciemos a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa fase madura, isso se não tivermos nenhuma intercorrência, uma doença, um acidente de percurso, né? Depois a maturidade, depois a nossa serenidade e um dia, quem sabe dormindo, passemos para o outro lado. Não é lei natural da vida que nós um dia chegamos e um dia vamos partir? Ou seja, para aqueles que acreditam nas questões espiritualistas, nas questões espirituais, nos conceitos espirituais ou da espiritualidade, não é novidade e isso é encarado de forma relativamente natural. Então, o que poderia causar pânico? É o medo da perda? Eu gostaria de filosofar acerca dessa questão da perda, que nós, Rosa Cruzes, costumamos nos aprofundar. Perda em relação a quê? Perda de quem? Por acaso nós somos detentores, donos de alguém? Nós somos donos da nossa própria vida? Se fôssemos, então nós seríamos imortais. Ou poderíamos a qualquer momento interromper a nossa vida? Nós teríamos esse direito pleno que nos assiste. Ou seja, nós somos donos da vida e da morte. Nós não somos donos nem de nós mesmos. Então, por que, se não somos donos de nós mesmos, muito menos de outrem? E se não somos donos de outrem, perder o quê? Se algo não nos possui. Perder
é para quem possui alguma coisa. Ó, eu possuo uma caneta. Aí eu perco essa caneta, isso é perda. Porque ela é minha posse, teoricamente. Agora, perder uma pessoa, um ente querido? Não. Não é lei natural de que cedo ou tarde nós nos separemos temporariamente até nos reencontrarmos no plano extrafísico, no plano do espírito, que aí sim somos imortais? Perceberam? Então a questão do medo é a questão mais relativa que existe. Mas é uma questão que assola, é uma questão que oprime, é uma questão que traz uma negatividade, uma sombra para o espírito, encarnado, principalmente. E Apocalipse é um dos temas que assombra, porque a forma como a humanidade terminará, entre aspas. Bom, os verdadeiros espiritualistas sabem que Apocalipse é livro das revelações, não significa fim de nada. João jamais falou em fim do mundo. Nem os maias, que diriam respeito a um fim de um ciclo, diriam respeito de fim, efetivamente, da humanidade. Não existe fim. Se o espírito é eterno, mesmo que o planeta, fisicamente, em que nós habitamos, o planeta Terra, por exemplo, um dia ele finde a vida, ou seja, já aqui existam mais gases do que oxigênio e seja impossível vivermos num sistema de vida que estamos acostumados, e então que não haja vida física como nós conhecemos mais sobre a superfície terrestre, existem outros planetas que têm condições. Então, se precisamos, para evoluir, reencarnar em outros planetas, é o que acontecerá. Nós estamos temporariamente num planeta em que nós dizemos habitar, mas que nada mais é do que um planeta escola. Um planeta de evolução, onde nós temos evoluído. Errando, aprendendo, levantando, nos soerguendo, nos arrependendo, nos redimindo, errando novamente, tendo erros cada vez mais de níveis diferentes. E nos aperfeiçoando, rumando à perfeição. Não que um dia alcancemos a plenitude da perfeição. Eu não acredito nisso. Estaremos sempre rumo a Deus, que é o único ser perfeito que existe, no meu entendimento. Mas estaremos sempre rumando a essa perfeição. Mesmo parados, por mais que parados estejamos atrasando o nosso processo evolutivo, estamos ainda assim evoluindo. Por quê? Estamos parados, mas não estamos mortos. Estamos observando. E cada observação nossa nos traz um grau de conhecimento. Então, esse grau de conhecimento absorvido, se pudermos traduzir, decodificar, e a nossa tendência é que queiramos fazer isso, naturalmente, sem pensar, involuntariamente, nós já estamos evoluindo. Então, a nossa tendência, que é inexorável, é a evolução. O que significa inexorável? É inevitável, irresistível. Nós não podemos resistir a isso. Por mais que nós nos revoltemos, por mais que nós nos debrucemos em teorias das mais extravagantes para confrontar essa realidade, a realidade é de que nós somos eternos e nós estamos evoluindo continuamente, infinitamente, eternamente. Certo? Então, a questão do Apocalipse é apenas uma pedra no sapato para alguns. Mas não significa a questão fundamental da existência ou da não existência. Da existência ou do fim da existência. Comecem a pensar acerca disso. Nosso objetivo aqui é desmistificar a questão do medo e, se possível, transmitir o fato de que não precisamos ter medo. Não temos fundamento real, plausível para ter medo. Porém, ter medo ou ter um certo receio ou evitarmos dissabores, infelicidade, sofrimento, penúria, sacrifícios indizíveis, impensáveis, sim, nós devemos evitar. O nosso senso, o nosso instinto de preservação nos leva a esse ponto, o da preservação. Então, de evitarmos o mal. E aqui nós incorremos, então, num segundo tópico que eu gostaria de deixar para o próximo vídeo. Então, já prometendo, vamos encadear, vamos continuar essa questão do medo no próximo vídeo. Talvez eu recapitule coisas que nós já falamos aqui, aí eu elaboro melhor, coloco num roteiro.
dos aspectos do medo e das fundamentações que elevamos para ter medo. Começa a refletir acerca disso. Temos razão para ter medo? Então, a minha próxima abordagem será o aspecto kármico. Iremos sofrer? Não iremos sofrer. Iremos nos apartar de entes queridos? Não iremos. Nós merecemos? Lembra das 3 partes da humanidade? O candidato a permanecer, o candidato a ser exilado e aqueles que fatidicamente estão exilados? Ou estarão a partir do seu desencarne? Então, aparentemente, teoricamente, nós que nos consideramos santos, estamos no terço mais favorável, que é o terço candidato à permanência. Mas se somos candidatos à permanência, não esqueçam, somos apenas candidatos. A qualquer momento podemos passar para lá. Então, o que temos feito de fato, efetivamente, para merecermos? O que temos feito efetivamente para desejarmos e lutarmos para mudar o nosso padrão vibratório, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e principalmente de reagir aos estímulos, às provocações. Vamos entrar nesse tópico no nosso próximo vídeo? Então, aqueles que me acompanharam até aqui, já estamos indo para quase 1 hora novamente de vídeo, mas esse tema realmente é polêmico, é sensível, que é o tema da transição planetária, e é importante mesmo que levemos esse tempo, é importante nos debruçarmos sobre esse assunto, porque ele diz respeito à nossa destinação, enquanto seres humanos, num orbe em que ou amamos ou desprezamos, em que merecemos permanecer ou iremos ser exilados. Essa questão sim é sensível. E ao momento que sejamos exilados, é como você fazer uma grande viagem, só que não é para um outro país, que hoje em dia são distâncias vencidas com relativa facilidade. Não, é para outro orbe, muitas vezes de outra galáxia. Então, nos distanciaremos de pessoas que muitas vezes não são caras. E medo de nos distanciar e de chegarmos a esse ponto de ruptura, sim, nos causa uma certa espécie. Mas vamos refletir, porque é justamente aí que reside a moral dos nossos objetivos principais, mediante a essa realidade da transição planetária. Ok? Muito obrigado para os que me acompanharam até aqui. Se você gostou, se você aprecia esse assunto, se você apreciou as informações que eu trouxe, curta esse vídeo. Nos ajude a levar essa mensagem avante, a pegar engajamento aqui no YouTube. Nos ajude compartilhando, se inscrevendo. Você já fez isso? Perca aí alguns segundos, faça isso. Curta, se inscreva e compartilhe, se puder, em suas redes sociais, para pessoas que você acredita que mereçam ou você considere merecedor ou carente desse tipo de informação. Por favor, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Namastê.